Eu queria orar com vocês. Vamos falar com Deus mais uma vez, antes de abrir a palavra dele. Senhor, eu te dou graças pelo privilégio tão grande de estar aqui junto ao teu povo, a tua igreja, que numa sexta-noite veio a este lugar para ouvir a tua palavra. Então eu te peço que seja exatamente isso que aconteça hoje, que seja só a tua palavra que fale a todos nós, que seja só o teu Espírito que fale a todos nós, e que aquilo que ficar no nosso coração seja somente aquilo que vem da parte do Senhor. Ajuda, Senhor, para que qualquer coisa que não venha da parte do Senhor, que seja esquecida, e aquelas coisas que vêm da parte do Senhor, que sejam cravadas na nossa alma, a fim de que sejamos mais um pouco conformados à imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Bom, os irmãos estão vendo e viram ao longo das semanas que se passaram aí, não é? E dos anúncios que têm sido feitos, que nós estamos com a proposta de estudar algumas partes da Epístola de Tiago. Nós teremos aí 4 ocasiões para falar aos irmãos. Eu não acredito que a gente vai ser capaz de esgotar tudo que Tiago tem a dizer para a gente. Então, eu vou tentar passar por alguns dos principais ensinos de Tiago ao longo desses 2 dias e meios que a gente tem juntos aqui. E eu quero, de antemão, já propor a vocês o compromisso de lerem a Epístola de Tiago. É uma carta pequenininha que nós temos aqui no Novo Testamento, nas Escrituras. Dá para ler hoje, se quiser, a carta inteira. Mas, se você puder ler entre hoje e até domingo, eu tenho certeza que vai ser de grande proveito para vocês, a leitura do texto bíblico, e assim, isso também vai nos ajudar a, quem sabe, acompanhar um pouco melhor aquilo que Deus tem para ensinar para a gente nesses dias, a partir dessa Epístola de Tiago. Então, leia a Epístola de Tiago ao longo desses dias, medite nela, ore sobre o texto, peça a Deus que ilumine o seu entendimento, a fim de que as palavras do texto sagrado possam falar ao seu coração, quem sabe possam ser instrumentos de Deus para você ajudar outras pessoas também, que porventura estejam precisando ouvir as lições tão preciosas que nós temos aqui na Epístola de Tiago. E nós temos lições muito preciosas mesmo nesta epístola. É uma carta. Aqui nós temos uma carta breve, pequena, do Novo Testamento, mas que traz, meus irmãos, uma gama tão grande e até mesmo variada de ensinos preciosos e ainda mais práticos, ensinos práticos para a vida cristã, para a nossa caminhada com Deus, para a nossa caminhada com os nossos irmãos na igreja, para o nosso crescimento na fé, para a nossa apreensão, para o nosso entendimento das coisas que Deus quer que nós façamos. Nós temos nesta epístola orientações que vão nos ajudar a entender aquilo que Deus quer para nós. Eu vejo tanto crente orando, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Nós temos tanta vontade de Deus revelada nas Escrituras. E nós precisamos muitas vezes apenas voltar às Escrituras e ouvir aquilo que Deus já falou, ao invés de tentar ouvir alguma coisa nova que Ele possa dizer a nós. Por que não ouvir aquelas coisas antigas que Ele já disse, aquelas que são certas e seguras e foram registradas no livro santo e que nos ajudam a viver essa vida que muitas vezes traz suas lutas, seus dramas, seus dilemas. Aliás, é sobre isso que Tiago vai falar aqui logo nesse primeiro capítulo. Ele fala de dramas, dilemas, de lutas, de dificuldades, de problemas, de enfrentamentos que a gente tem na vida. Este é um livro que nos ensina aquilo que a gente tem no Velho Testamento, nos livros chamados sapienciais. Ele nos ensina o caminho da sabedoria. Caminho da sabedoria, um tipo de apreensão, de entendimento das doutrinas cristãs que ajuda a gente a caminhar com segurança num mundo cheio de problemas, num mundo cheio de perigos, num mundo cheio de tentações, num mundo cheio de provações. Ele fala das provações aqui, fala das nossas lutas, fala do nosso sofrimento. E desde Gênesis 3, o que nós temos na história da humanidade é sofrimento. Nós passamos por lutas, por perrengues, por problemas. Não é? Desde que o ser humano tirou o pezinho lá do Éden, expulso de lá por causa do seu pecado, da sua queda, nós passamos por sofrimento de todo tipo. Todos os homens e mulheres, todos os seres humanos
estão debaixo da realidade, da impressão, da dureza, das agruras, das lutas e do sofrimento. Não é mesmo? Eu não preciso convencer ninguém disso aqui. Não é? Tem aquele poema de Francisco Otaviano, um poeta gaúcho, que relata, não é, com poesia, essa realidade do sofrimento. Ele diz algo mais ou menos assim: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido palácio adormeceu, quem nunca sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu, porque o sofrimento faz parte da experiência humana. Tiago sabe disso, e é disso que ele vai falar para a gente aqui. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho do capítulo 1. Não creio que a gente vai conseguir ver tudo do capítulo 1, mas algumas coisas importantes que Tiago vai falar, pensando na realidade das lutas e do sofrimento que muitas vezes o povo de Deus também experimenta. Deixa eu ler com vocês os primeiros versos. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, ele diz, nós lemos juntos aqui, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Muito bem. Um pouquinho antes da gente pensar nas palavras que Tiago começa dizendo aqui para a gente, algumas informações que vão ajudar a gente a entender o contexto da carta. Primeiro, quem é esse Tiago que aqui está? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele é aqui provavelmente o mesmo que Tiago que aparece em Atos capítulo 15, como o pastor, o líder da igreja, lá na cidade de Jerusalém. Ele também aparece em 1 aos Coríntios capítulo 15, mais uma vez como uma figura de importância na igreja cristã que estava reunida lá em Jerusalém. E em Gálatas 1,19, ele aparece também quando o apóstolo Paulo fala que teve ali um encontro com os irmãos da igreja e Tiago era um desses líderes. Muito dificilmente esse Tiago que aqui está é o apóstolo Tiago, que foi o primeiro a ser martirizado, conforme a gente vê lá no livro de Atos. Esse Tiago que está aqui é possivelmente irmão do Senhor Jesus Cristo, pastor da igreja lá em Jerusalém. Os apóstolos todos eles saíram da cidade de Jerusalém, depois que se estabeleceu aquela perseguição, foram se espalhando pelo mundo antigo, e Tiago permaneceu ali como um pastor, como um líder ali daquela igreja em Jerusalém, e aqui ele escreve para as 12 tribos que se encontram espalhadas aí pelo mundo. 12 tribos pode ser uma referência simbólica ao povo de Deus que tinha se espalhado por meio das perseguições que haviam acontecido. Nós temos aqui em Tiago uma carta muito antiga, das mais antigas do Novo Testamento, e nós não sabemos muito bem as circunstâncias dos leitores originais, mas o que a gente sabe deles é que eles eram cristãos, que eles viviam naquele período apostólico, lá no comecinho da igreja, e num período em que a igreja começava a se espalhar pelo mundo antigo. Ela estava, lembra, concentrada lá no começo de Atos em Jerusalém, e depois da morte de Estevão, quando se estabelece uma perseguição, as famílias elas vão saindo das cidades e saindo de Jerusalém para Samaria e para os confins da terra, e se espalham pelo mundo afora. Então, o que nós temos aqui é Tiago, líder da igreja de Jerusalém, fazendo contato com esses cristãos que estabeleceram igrejas em cidades distantes, não é? Buscando esses membros dessas igrejas cristãs espalhadas pelo mundo e oferecendo instruções para esses irmãos, instruções pastorais. Tiago é uma carta bem pastoral, bem prática, que ajuda o crente a viver ali no meio do refrega da vida. Então nós temos uma sabedoria prática aqui, ensinada por Tiago, para esses irmãos, para essas igrejas espalhadas no mundo antigo. E ele começa oferecendo aqui uma saudação
a esses irmãos. E eu queria que você atentasse um pouquinho para a maneira como ele inicia a carta, porque ela é bastante importante e ajuda a gente a entender um pouquinho o caráter desse homem que Deus levantou para instruir a igreja. O que a gente tem aqui? Tiago era um líder bastante reconhecido, importante. Ele era alguém que estava à frente da primeira igreja cristã lá em Jerusalém, respeitado pelo apóstolo Paulo, respeitado pelo apóstolo Pedro. E ele se identifica aqui como? Com que palavra, irmãos? Servo. Ele disse, o apóstolo da igreja de Jerusalém, o pai apóstolo da igreja, o arcanjo da igreja. Não disse nada disso. O pastor, o bispo. Não disse nada disso. O apóstolo, o servo da igreja, o servo do Senhor Jesus Cristo. Palavrinha que no original significa literalmente escravo. Então é bastante significativo que esse líder importante se coloque como escravo, porque isso de alguma maneira qualifica qual deve ser o lugar daqueles que são levantados por Deus para servir a igreja de Cristo. Ele é escravo de Deus, é assim que ele se coloca. É escravo de Deus. É a forma como ele se via diante de Deus. É a forma como ele se via diante do seu Criador. É a forma como ele se via diante de Jesus Cristo, a quem ele iguala ao Pai, ao colocar o nome de Cristo ao lado do Pai, dizendo-se servo de Deus, Pai e do Filho. Ele sabe que Deus é Deus, ele sabe que Deus é o Senhor, ele é o Senhor do cosmos, é o Senhor do universo, é o Senhor da igreja. E ele mesmo se coloca apenas como um servo, um escravo. E um escravo é aquele que não tem vontade própria, é aquele que submete a sua vontade, é aquele que submete o seu trabalho, o seu serviço ao seu Senhor. E é assim então que ele se identifica, servo. É nesses termos que ele começa essa carta. E de alguma maneira com isso significando qual deve ser o caráter de todos quantos se acham nessa condição de crentes. Porque ele logo em seguida vai dizer adelfos, irmãos, igualando-se a eles. Lembrando que a realidade deles, irmãos, é a mesma dele, servo, chamado por Deus em Cristo Jesus, das trevas para a luz, da morte para a vida, salvo agora e com o privilégio de servir naquele contexto chamado igreja, naquela comunidade de fé, que é o povo de Deus. E ele e aqueles irmãos agora podem servir, e ele começa a palavra dele com essa palavrinha que a gente leu aqui com saudações, que literalmente significa alegrai-vos. É uma palavrinha grega que significa alegrai-vos. E é muito curioso que ele comece a sua carta a essas igrejas, convocando o povo de Deus, os santos de Deus, a se alegrarem. Ele convida os seus leitores a se alegrarem, lembrando que essa é uma qualidade, uma característica, e até mesmo um mandamento de Deus ao seu povo, que é encontrar todo o seu contentamento, a sua plenitude, a sua felicidade, o seu significado, a sua identidade, a sua alegria em Deus e em Deus somente. Então, você veja, na palavra de saudação de Tiago para aquelas igrejas, nós já temos aqui um conjunto de características que deveria, de alguma maneira, marcar a realidade da vida da igreja. O cristão que faz parte do povo de Deus é alguém que foi profundamente amado por Deus, que é trazido para uma comunidade santa chamada igreja, e que mesmo nas dificuldades da vida consegue olhar este mundo com uma certa perspectiva, de modo que até mesmo o sofrimento mais agudo não é suficiente para lhe roubar a alegria que ele encontra em Deus. E é por isso que ele chama esses irmãos a se alegrarem. É por isso que ele saúda esses irmãos com uma convocação à alegria. O povo de Deus é chamado a ser um povo alegre, um povo contente no Senhor. Isso deveria ser uma indicação real daquilo que acontece na experiência de quem um dia professa fé em Cristo. Não que a nossa vida vai ser um mar de rosas, não que todas as coisas da nossa vida, a partir da nossa fé, começarão a ser assim, um mar de acertos. Não é isso que ele está falando. A gente verá logo adiante que a realidade do sofrimento é algo que é muito agudo e que afeta esses irmãos também. Mas o fato é que o povo de Deus, no final das contas,
vai encontrar a sua plenitude e a sua alegria somente em Deus. A sua verdadeira felicidade só pode ser encontrada em Deus, é isso que Ele está dizendo para nós. Toda felicidade real só pode ser encontrada em Deus. E isso é tão importante, especialmente pensando no mundo que a gente vive, que é tão fugaz, que é tão cheio de falsificações. O que Ele está dizendo é que a realidade mais real, mais verdadeira, mais concreta das nossas vidas é Cristo, e é Ele quem nos traz felicidade, é Ele quem nos dá perspectiva de vida. É nele que nós somos chamados para ser felizes. Alegrai-vos, Ele vai dizer. Então, isso nos leva para o primeiro conselho que Ele oferece aqui para a gente, dos versos 2 ao verso 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, mais uma vez, é a mesma palavra que Ele usa lá em cima em saudações, o passar por várias provações. Espera aí. Como assim? Alegria passar por provações. Vamos tentar para o que ele está dizendo aqui. Veja só, isso aqui é uma palavrinha difícil que ele usa aqui, porque em algumas traduções bíblicas mais antigas, é interessante, essa palavra provações é usada como tentação. É usada como tentação porque, de fato, é a mesma palavra. Mas a gente precisa lembrar que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo que nós não devemos cair em tentação. Então, dependendo do contexto, essa palavra pode significar ou tentação ou provação. Mas o fato é que o que ele está dizendo é que a gente vai passar por provação. E quando isso acontecer, nós devemos ter alegria. Parece um contrassenso. Como assim? Se eu estou passando por lutas, por perrengues, por dificuldades, por dramas, por dilemas, por sofrimento, por perdas, por lutos, por desemprego, por coisas que muitas vezes podem me trazer tristeza, abatimento, peso no coração, como eu posso encontrar alegria nessas coisas? Lembra, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ele está falando com crente. Ele está falando com gente que já experimentou fé. Ele está falando com os irmãos. Está falando com o povo de Deus, o povo da aliança. Povo que de fato já obteve a sua maior e principal vitória em Cristo Jesus, que é a salvação, que é aquela mudança de condição de morto para vivo em Jesus. E ele reconhece que mesmo assim, esse povo ainda está sujeito a passar por sofrimentos, e por lutas, e por dificuldades, e por provações. Ele lembra, como eu disse há pouco, que nós estamos do lado de fora do Éden, do lado de fora do paraíso, e que às vezes a vida se impõe sobre nós, e ela vai nos surpreender, trazendo algumas lutas. Então ele não vai dizer, se por acaso acontecer de você passar por sofrimento. Não, o que ele está dizendo aqui é que você vai passar por sofrimento, que isso faz parte da sua realidade, que nós não podemos fingir e nem maquiar a realidade, como muitas vezes queremos fazer, como muitas vezes vemos, inclusive, a indústria do entretenimento fazendo, fingindo que o sofrimento não existe, que dores não existem, que enfermidades não existem, que o envelhecimento, com o decaimento que é resultante do envelhecimento, não existe. Com a indústria cosmética, com a indústria da felicidade que o cinema quer propor para a gente, que as novelas querem propor para a gente. O fato é que a peia vem, a luta vem, a dificuldade vem, as perseguições vêm, as provas vêm, e elas fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa vida cristã. Muitos desses cristãos, eles sabiam muito bem o que era isso. Lembra? Muitos deles chegaram aonde chegaram, porque tiveram de fugir. A gente não experimenta muito dessas coisas hoje em dia, mas muitos deles estavam nas cidades onde estavam por conta de fuga, porque tinha gente querendo matá-los. Alguns dos seus amigos haviam sido mortos, quem sabe alguns haviam sido apedrejados em Jerusalém, como Estevão tinha sido apedrejado, diante de muitas testemunhas. Muitos deles saíram correndo, deixando para trás a sua história, deixando para trás a sua cidade. Hoje, quando vinha para cá, por exemplo, meus irmãos que me trouxeram aqui me contavam. Um nasceu lá no estado de Ceará, está aqui agora. Outra irmã nasceu aqui nessa cidade. E a gente tem a história da gente conectada com a cidade da gente, com os familiares da gente. A gente tem os parentes da gente. Por exemplo, lá em São José dos Campos tem uma jovem que trabalha comigo, que me dizia que os parentes, ela nasceu aqui em Mossoró, e que os parentes dela ainda vivem aqui. Então a gente tem esse senso de identidade com o local onde a gente nasce, onde a gente tem a nossa história, não é? Onde a gente tem a nossa infância.
E a gente lembra, às vezes, até dos cheiros e dos sabores da infância da gente, dos lugares onde a gente esteve. Agora imagine esses crentes todos, que estavam numa diáspora, que estavam numa espécie de êxodo, num tipo de exílio, em que não podiam mais voltar para suas casas, quem sabe não podiam mais ver os seus parentes, não podiam mais ver os seus amigos, não podiam mais sentir o sabor do alimento próprio daquela região de onde fugiram. Estavam ali eles mesmos sofrendo perseguição. Muitos deles tinham sido dispersos por causa da perseguição. Isso significa que a vida para eles muitas vezes era estressante mesmo. Eles estavam debaixo de hostilidade, debaixo de agressão, de pobreza, de doenças. E Tiago, todavia, está dizendo que essas circunstâncias, elas deveriam produzir alegria, não por elas mesmas, atenção. Ele não está dizendo que são as circunstâncias ruins que devem produzir esse tipo de alegria em nós. Isso não faria sentido nenhum, seria tolice. Ninguém se alegra por sofrer, mas o que ele está dizendo é que o resultado desse sofrimento é algo que deveria produzir alegria em nosso coração. Ele continua aqui no seu conselho ensinando a gente que o sofrimento é um teste para a fé, é uma prova para a fé. Quer dizer, quando nós somos alcançados pela tragédia, quando passamos por tribulações, estas coisas servem de teste para a nossa fé, como servia de teste para a fé daqueles irmãos. E essa ideia de testar a fé é mais ou menos semelhante ao processo de purificação de metal. É a mesma palavra que é utilizada aqui nessa palavra de Tiago, nos contextos em que se fala da purificação de um metal. Sabe como que purifica prata e ouro? É no fogo. No fogo. Quanto mais você aquece aquele metal, tanto mais as suas impurezas, suas máculas, suas manchas, suas nódoas, suas sujidades são expelidas. São expelidas e deixa o metal mais brilhante. Ele fica mais bonito. Ele fica mais bonito depois que passa por essas provas. Então aqui Deus, na sua providência, usa as durezas da vida para refinar a nossa fé e para fazer-nos mais maduros, mais inteiros. É exatamente o que ele está dizendo para a gente, para que sejamos perfeitos e íntegros, sem que nos falte nada. O que Tiago está dizendo aqui é que quando a nossa fé é provada, é testada pelo fogo da provação, e ela será provada, e se você ainda não passou por prova da sua fé, atente para isso, você passará. Vai chegar um momento em que a sua fé, quer dizer, a sua confiança em Deus, vai ser colocada em xeque pelos seus sofrimentos ou pelas circunstâncias pelas quais você passa. Mas o que ele está dizendo é que quando nós perseveramos, mantendo-nos resilientes, firmes, fortes, com a graça de Deus, que isso faz de nós pessoas maduras. A palavra que ele usa aqui para perfeitos, a palavrinha grega chamada teleios, significa maduro. Maduro. Que é a qualidade daquele que é íntegro. Agora, o contrário também é verdadeiro. E isso a gente devia prestar atenção, porque mais das vezes é o que acaba acontecendo com a gente. Quer dizer, quando vem a provação, muitas vezes nós esmorecemos. Não no sentido de que nos entristeçamos. Entristecimento não é pecado, não. Não é. O Senhor Jesus Cristo sentiu angústia e tristeza com o sofrimento. O entristecimento faz parte dos nossos afetos, das nossas faculdades humanas. Nós nos entristecemos, aliás, seria estranho se não nos entristecêssemos com as lutas. Não é isso. Mas muitas vezes, no esmorecimento de um sofrimento que enfrentamos, nós recuamos. Diante das provas, nós recuamos. E nós podemos cair numa forma de ceticismo, de incredulidade, de cinismo. Como quando, por exemplo, aqueles discípulos, naquele momento do começo do ministério do Senhor Jesus Cristo, estavam no barco com ele, e o barco começou a chacoalhar, e eles tiveram medo, e eles disseram: o Senhor não se importa, o Senhor não se importa que pereçamos. E quantas vezes nós oramos assim, achando que Deus não se importa conosco, como se Ele tivesse a obrigação de fazer alguma coisa na hora que a gente passa por lutas. Muitas vezes ficamos revoltados, irados contra Deus. Não me esqueça um caso que traz uma tristeza tão profunda no meu coração, de um irmão tão querido, amado, 25 anos na igreja. Crente, daquele que investe na causa de Cristo, e já fez tanto bem para tanta gente,
ao longo de muitos anos, de opiniões fortes. Esse irmão, um dia, sofreu um abatimento muito grande por causa de uma enfermidade que se bateu sobre a sua esposa. Enfermidade gravíssima. Ela, jovem ainda, com muitos filhos. E de repente ele começa a esmorecer e não faz sentido para ele aquele sofrimento. E de fato isso trouxe tristeza para todos nós. Mas ele vai se afastando de Deus cada vez mais. E já entende que não faz diferença nenhuma orar ao Senhor. E ele mesmo abandona a sua vida de oração. Abandona a sua vida de comunidade junto do povo de Deus. E de alguma maneira a tristeza, que é normal numa situação de sofrimento, se torna um tipo de amargura e de ira contra Deus. De modo que ele se tornou alguém cético. E que se afastou dos caminhos de Deus, se afastou da igreja, se afastou do povo de Deus. Porque ao invés de permitir que a prova daquela fé refinasse, da sua fé refinasse a sua fé, a sua confiança em Deus, ele esmoreceu. Então é possível que às vezes a gente deixe um pedaço da alma para trás. E haja como gente imatura, para usar a linguagem de Paulo, lá em Efésios, como meninos agitados de um lado para o outro. E aí não somos mais adultos na fé, mas crianças. E aí nós nos deixamos fragmentar, nós nos deixamos pulverizar muitas vezes diante do sofrimento. Quando as lutas vêm e elas não fazem sentido, e muitas vezes não fazem mesmo, porque a gente não tem uma noção da providência de Deus, a gente não é Deus, a gente não olha com o olhar de Deus. A gente olha com o olhar da nossa realidade, da nossa circunstância, e muitas vezes a gente não entende, porque a gente não entende, a gente esmorece, e porque esmorece, se amargura e se afasta de Deus em nossas lutas. Isso é mal. Então, às vezes a gente é tentado a fazer assim, não é mesmo? A lidar assim com as nossas lutas. Às vezes a falta de respostas, o silêncio de Deus diante das nossas orações, situações até trágicas, que muitas vezes nos levam a questionar tudo que nós sabemos sobre Deus, tudo que nós afirmamos nos nossos cânticos, tudo que nós afirmamos nas nossas orações. Parece que quando os problemas de verdade acontecem, essas coisas ficam mais distantes. E que de alguma maneira agora é o sofrimento que vai informar a teologia da gente. Quando a gente faz assim, a gente age como meninos. Lembra? Esse é um período de perseguições em que alguns cristãos, como Estevão, foram martirizados por causa da sua fé. Martirizados. Eles passaram por sofrimento, hostilidade, agressão, por abandono agudos. Mas Deus os sustentou em sua fé. Então, o que Tiago está ensinando para a gente nessa sessão é que os refregas da vida fazem parte da nossa realidade. Nós vamos ter de enfrentar cedo ou tarde essas situações limites. Uma hora isso vai acontecer com a gente. E que quando isso acontecer, isso vai ser prova para a nossa fé vai ser testada. Essa é a hora em que a gente vai precisar acessar lá no coração, na mente, todas aquelas coisas que um dia a gente confessou. O cântico que a gente cantou hoje, a gente vai precisar lembrar dele e acessar essas realidades das nossas confissões diante de Deus. É nessa hora, na hora escura da alma, nós precisamos lembrar de Cristo, da fé que um dia nós expressamos nele. E é verdade que as lutas, elas nos deixam com algumas cicatrizes, com algumas marcas, mas também essas cicatrizes falam do tamanho da vitória que Deus nos dá quando mantemos-nos firmes e perseverantes diante dele. E sabe, quando isso acontece, nós saímos desse refrega, saímos dessa luta mais maduros, mais íntegros, mais preparados, inclusive, para ajudar outras pessoas que estão passando por provas semelhantes, que estão enfrentando lutas parecidas com as nossas. Porque nós somos chamados também para abençoar os nossos irmãos dessa maneira. Quando nós enfrentamos essas coisas, nós podemos olhar para trás e nos alegrarmos. É por isso que ele fala, tende por motivo de grande alegria o passardes por muitas provações. As lutas, de alguma maneira,
elas vão aumentar a nossa percepção das coisas de Deus, a percepção da atuação do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. E muitas vezes, ao invés de esfriar o nosso coração, elas poderão aquecer o nosso coração para com Deus, aproximando-nos mais de Deus, por exemplo, ajudando-nos a nos aproximarmos mais dos nossos irmãos na igreja, das pessoas. Porque muitas vezes a tendência nossa é nos alienarmos de tudo e de todos nas nossas lutas, quando Deus nos dá isso que nós temos de gente crente, que é uma grande bênção, que são os nossos irmãos, os adelfos, acerca dos quais ele fala aqui no começo da carta. Gente de quem a gente pode se aproximar, gente que pode ensinar a gente, que pode consolar a gente, que pode fortalecer a gente, que pode ajudar a gente. Isso ajuda-nos a entendermos que não somos autossuficientes, mas que nós temos esses recursos da graça de Deus no meio do povo dele. E é isso que vai nos fazer perseverar. E é por isso que ele fala que devemos passar por essas lutas com grande alegria. Algumas aplicações para essa primeira parte antes de nós prosseguirmos no texto. Veja só. No meio das lutas que a gente enfrenta, das provas que a gente tem, o que Tiago está ensinando para a gente aqui é que a própria fé vai ser o auxílio para a gente enfrentar as lutas. Ele diz que quando a fé é provada, mas presta atenção, hein? Quando a fé é provada, tende para sabendo que a provação da fé, o que ele está dizendo é que se alguma coisa vai ser provada, você tem que ter esta coisa primeiro, não é mesmo? Você tem que ter fé. A fé é esse dom de Deus, que nos leva a conhecer a Deus, a amar a Deus, a confiar em Deus. Quando a nossa tentação de esquecermos de Deus, de cairmos no ceticismo, na incredulidade e no cinismo, nos apertarem, é justamente essa fé que nós temos em Deus que será usada por Deus para que sejamos fortalecidos. A fé que é testada é, no final das contas, o próprio auxílio nosso. É por meio dessa fé provada que nós sairemos vencedores, ou que nós perseveraremos diante das lutas. O que ele está dizendo é: não abra mão da fé quando ela for provada, porque é justamente essa fé que vai te sustentar. Porque, afinal de contas, fé, que é uma confiança em Deus, é um relacionamento de comunhão com Deus. Fé envolve o nosso conhecimento de Deus, envolve a nossa crença nas coisas que Deus diz, e envolve, sobretudo, a nossa confiança em quem Deus é. É essa fé, afinal de contas, que vai ser a nossa grande espada, o nosso grande escudo, que vai ser a nossa grande armadura, que vai ser esse grande e principal instrumento de Deus para nos ajudar no meio disso tudo, de modo que, no final das contas, ela fique mais bonita, ela fique mais purificada, mesmo quando a gente tem cicatrizes. Então, a nossa fé ela precisa ser exercitada. Esse é um segundo ponto importante para a gente pensar aqui nos dias bons. É nos dias bons que você deve exercitar e fortalecer, robustecer a sua fé. Ela precisa ser robusta. E sabe como você vai fazer isso? Coisas como esta. Num dia bom, antes do sofrimento vir, antes das lutas acontecerem, estarmos junto do povo de Deus. Como na mensagem desse livro que eu destaquei para vocês aqui, simplesmente crente, é fazendo uso daqueles recursos que Deus dá para a gente, na vida ordinária, na vida comum, a ceia do Senhor, rotineiramente, as leituras das Escrituras que nós fazemos, as nossas orações, nossas devoções, o nosso tempo de discipulado, o nosso aprendizado, a alegria que nós temos de estarmos juntos uns dos outros, o nosso ajuntamento. Essas coisas todas são
graça de Deus na nossa vida, que vão fortalecer, robustecer a nossa fé, para que quando vier o dia mau, para que quando essas coisas acontecerem na nossa vida, nós estejamos preparados para enfrentá-las. Quantas vezes nós negligenciamos aquelas coisas essenciais da nossa caminhada cristã, e então, quando enfrentamos as lutas que vão provar a nossa fé, nós estamos frágeis, porque temos andado errantes e longe do caminho de Deus. Não. Nós podemos aqui fortalecer a fé, a fim de que tenhamos essa perseverança quando o dia mau vier. E agora ele vai ensinar a gente a fortalecer a fé de uma maneira muito especial. Veja os versos 5 a 8, que ele diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então, nesta sessão, logo depois de argumentar sobre a necessidade de resistir às provações, aí ele começa dizendo: se alguém precisa de sabedoria, ora, tem alguém aqui que não precisa? Eu preciso. É claro, ele está usando aqui uma linguagem retórica. Todos precisam. E ele usa esse argumento retórico para demonstrar que o caminho para essa perseverança, acerca da qual nós acabamos de ver, será a sabedoria que está à disposição do cristão, naquele que é a fonte de toda a sabedoria. Esse é o caminho para a nossa fé ser fortalecida. É na sabedoria que nós encontramos somente em Deus. A sabedoria aqui é uma palavra que tem uma amplitude muito grande de significado. Se eu puder descrevê-la, eu tentaria dizer algo mais ou menos assim, que a sabedoria é aquela capacidade de discernir o momento, de discernir o próprio coração. É um tipo de autoconhecimento aliado a um propósito firme de submeter todas as coisas à vontade de Deus. É a disposição de aplicar todas as coisas à vontade de Deus, quer dizer, todas as situações e todas as áreas da vida à vontade de Deus. A sabedoria envolve aquela habilidade que nós temos de avaliar as situações e de tomar boas decisões, exercendo aquilo que o apóstolo Paulo vai chamar de fruto do Espírito lá em Gálatas capítulo 5, tendo domínio próprio para controlar os nervos, para perseverar diante das provas. É esse tipo de sabedoria que todos nós precisamos, que Tiago diz: se alguém precisa, todos precisam. É essa sabedoria que nós precisamos, e ele vai dizer que nós podemos encontrá-la, que ela está à disposição. Ele diz que Deus dá livremente essa sabedoria, ele dá livremente com generosidade, sem reprovações. Numa outra tradução é dito que ele não impropera, ele dá livremente e não impropera. Sabe o que é sem reprovações aqui, ou improperar? É aquela noção de alguém que joga na cara. Já viu isso? Por exemplo, imagine alguém que não usa bem o dinheiro. Aí vai lá e pede para uma pessoa: me empresta um pouco desse dinheiro para eu fazer um projeto assim, assim. O sujeito vai e empresta. E ele usa mal. E aí ele precisa de dinheiro de novo. Aí ele vai e pede mais uma vez. E aí aquela pessoa até empresta, mas diz: mas eu já dei, hein? Você usou mal, hein? Vou dar, mas tem que ser nessas e nessas condições. Sabe? É claro, nesse caso, às vezes é preciso mesmo puxar a orelha da pessoa. Mas o que ele está dizendo aqui é que Deus não faz isso quando a gente pede sabedoria. Mesmo que a gente use mal as coisas que Ele dá para a gente, Ele não vai dizer: olha, já dei, hein? Isso aí você pediu lá no dia 13 de abril de 2004, eu lhe dei, eu lembro, e você não usou direito. Agora, não é assim que Deus faz. Ele dá livremente, Ele dá generosamente, Ele dá sem reprovações.
Com Deus não é assim. Ele é gracioso e Ele compartilha aquilo que Ele tem, aquilo que Ele é. Deus é a própria sabedoria. E sabe de uma coisa sobre a sabedoria? Que quanto mais a gente busca sabedoria em Deus, quanto mais a gente pede sabedoria em Deus, mais Ele dá. Lembra aquela passagem do Salmo 37? Verso 5, agrada-te do Senhor e Ele satisfará as vontades do teu coração. Quer dizer, essas vontades do coração, elas só são satisfeitas à medida em que nós nos agradamos dEle e nele. Porque quando nós nos agradamos dEle e nele, as vontades do nosso coração estarão todas conectadas a Ele. Elas não serão egoístas e egocêntricas. Elas serão coisas que vão buscar a própria glória de Deus. Quando nós buscamos esse tipo de sabedoria, quer dizer, aquela sabedoria que nos leva para mais perto de Deus, que nos dá o discernimento para tomarmos decisões segundo a vontade dEle, Ele concede. Porque, de alguma maneira, quando pedimos sabedoria, a nossa própria petição é um esforço da nossa parte, a fim de que a nossa mente se conforme à vontade de Deus. Entenda que muitas vezes a oração já é uma intencionalidade do crente. Ela não é apenas uma aspiração de algo que ele deseja que aconteça, mas ela precisa vir como uma obra, algo que ele faz de fato. Quer dizer, você pede sabedoria e busca essas coisas em Deus, na fonte da sabedoria. É isso que ele está dizendo aqui. Não é como se você pudesse acessar Deus, como se fosse um mágico da lâmpada, pedir sabedoria, sentar na sua cama e ficar esperando que alguma coisa aconteça e por osmose você receba toda a sabedoria de Deus. Não é assim. Se você quer a sabedoria de Deus, você precisa buscar nele, que é a fonte de toda a sabedoria. Ora, onde você vai conhecer a sabedoria de Deus, se não na palavra revelada dele, nas Escrituras? No conselho que vem do alto por meio da palavra, da pregação, do ensino, do bom conselho. É ali que você vai encontrar a sabedoria verdadeira. E é isso que Tiago está ensinando aqui para a gente. Ele basicamente está dizendo que quando nós passamos por essas dificuldades, nós temos de tomar decisões práticas. Temos de tomar decisões sobre as coisas que vamos fazer, sobre a atitude que teremos, sobre a maneira como vamos reagir, sobre coisas que precisam ser feitas, literalmente. E quantas vezes, no meio das necessidades que a gente tem de tomar decisões, nós ficamos paralisados, inertes, às vezes omissos, sem saber o que fazer ou como agir, às vezes até indiferentes. Isto não é sábio. Mas as situações extremas, com coisas inclusive que estão fora do nosso controle, podem fazer-nos mais e mais dependentes de Deus, menos ansiosos. A ansiedade é quando nós queremos controlar as coisas, quando colocamos o foco em uma única coisa, e aquilo é tão grande para a gente que a gente não enxerga mais nada. A gente perde perspectiva, isso que é ansiedade. É uma perda muito grande de perspectiva, porque o foco está só naquilo, só no problema, só na situação. É por isso que o texto bíblico vai ensinar a gente a não andar ansioso de coisa alguma, a colocar as nossas ansiedades diante de Deus. E o caminho da sabedoria aqui vai ser entender a mente de Deus no meio dessas coisas todas, para que nós possamos usar equilíbrio, bom senso, para tomar as decisões. E veja só, uma coisa importante aqui, nós precisamos querer a sabedoria. Temos de querer, temos de desejá-la. Às vezes nós não queremos a sabedoria que vem do alto. A gente às vezes quer tomar o caminho da gente, fazer as coisas do nosso jeito, não é mesmo? E a gente se arrebenta todo. Eu gosto muito das músicas do Frank Sinatra, mas aquela música que ele canta, My Way, é terrível, porque conta a história de um sujeito que até fala que tem um ou outro arrependimento, mas que fez tudo do jeito dele, como queria, quando queria, do jeito que queria. Não é assim a nossa vida cristã. Não deve ser desse jeito. Nós precisamos querer aquela sabedoria que vem de Deus e submeter as nossas vontades à vontade dele. Não fazer as coisas do nosso jeito, mas fazer do jeito de Deus. Entendendo que as coisas não vão se resolver de uma hora para outra. Que o fato de buscarmos sabedoria em Deus não significa que de uma forma mágica e instantânea os problemas vão desaparecer.
Mais do que isso, a sabedoria aqui é um caminho, é uma boa aventura. Boa aventura significa bom caminho. Muitas vezes é traduzido como alegre. De fato, envolve alegria, boa aventura, mas mais do que isso, boa aventura envolve caminho. É um bom caminho. É o caminho da sabedoria. E às vezes esse caminho, ele tem algumas curvas sinuosas à esquerda e à direita. Eu falava agora com o pastor Alain que lá na cidade onde eu moro, é um vale, e nós estamos cercados de serras. Tem a Serra da Mantiqueira, onde está Campos do Jordão, uma cidade fria, bem pertinho da gente ali. Tem a Serra da Cantareira, que é onde está Guarulhos, São Paulo, que também fica perto da gente. E tem a Serra do Mar, atrás da nossa cidade ali, que dá acesso ao litoral paulista. E para chegar no litoral paulista, a gente desce essa serra e ela tem cada curva aguda, acentuada para um caminho e para o outro. Mas quando a gente chega no alto daquela serra, a gente tem aquela visão tão bonita do mar e do oceano. Às vezes a vida da sabedoria é essa boa aventura, é esse bom caminho que tem curvas sinuosas à esquerda e à direita, e que às vezes, num dia de neblina, pode ser que a gente não consiga ver muito bem, até que chega um momento em que a vista se torna clara e a visão é bem gloriosa. Então, o que nós temos aqui é Tiago ensinando a gente, exortando a gente a fazer um pedido a Deus com fé, com confiança. E ele diz, sabe o quê? Meus irmãos, atente para isso. Deus ouve. Deus ouve. O Criador dos céus e da terra, o Senhor do cosmos e do universo, aquele que está sentado no trono de glória, o Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, ouve. Ele ouve a sua oração, a sua oração. Ele sabe do seu problema, Ele sabe da sua história, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe dos seus dilemas, Ele sabe dos seus limites, Ele sabe da sua controvérsia, Ele sabe das suas contradições, Ele sabe e Ele ouve. E Ele dá, generosamente Ele dá. Ele não te deixa sozinho, Ele não te deixa abandonado. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, a gente gosta de sentir, a gente quer ter emoções. Mas a palavra dele está dizendo que Ele ouve e que Ele dá. Não depende de como você se sente. Não depende de como você se sente. Se essa fé é autêntica, mesmo que ela seja pequenininha, do tamanho de um grãozinho de mostarda, mesmo que ela venha com medo, mesmo que ela venha com tristeza, Deus ouve e Ele atende. Deus não é homem para que minta, e Ele não denega a sua própria palavra. E aí ele continua nessa mesma sessão, fazendo uma exortação. Depois de dar essa segurança, não é? Dizendo que Deus é a fonte de toda a sabedoria, de que Ele vai conceder sabedoria a quem pede, e que essa confiança que nós temos em Deus é uma evidência de que aquele que sofre já está no caminho da sabedoria, porque confia. A própria fé já é uma evidência de que a sabedoria já está atuando na vida do cristão. Ele agora exorta, e ele faz aqui uma ilustração dizendo que há certos tipos de pessoas que têm um ânimo dobre. O que ele usa aqui? Peça sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar. Uma pessoa dessa não vai alcançar nada de Deus. Ela é indecisa, é inconstante nos seus pensamentos. Essas expressões aqui, indecisa, inconstante, é a palavrinha grega chamada dipsikos, que significa literalmente duas almas. Imagina você ter duas almas. É a característica de pessoas inconstantes. É a linguagem que Tiago usa aqui para ilustrar gente que duvida demais. Alguém que tem a mente dividida. Lembra que Jesus,
numa outra passagem, lá atrás, tempos atrás, já havia ensinado que não era possível servir a dois senhores. Eu lembro de um sujeito que era curioso. Ele, quando passava por alguma dificuldade, alguma luta, especialmente no contexto da família dele, na casa dele. Às vezes a mulher dele ficava brava com ele e ia embora. E aí ele ficava o cara mais crente do mundo. Ele ia para os cultos, ia para as reuniões de oração, ele lia a Bíblia com frequência, mostrava contrição e interesse nas coisas de Deus, queria servir a igreja, mas quando as coisas começavam a voltar ao normal, então ele desaparecia. Não queria mais saber da igreja, dos cultos, do serviço, de nada. É esse tipo de inconstância acerca da qual o Tiago está falando aqui. É a atitude de quem age com Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada, como se ele fosse o mágico que tira o coelho da cartola, como se ele fosse um servo que está lá para atender as necessidades da gente. E quando essas necessidades são supridas, a gente vai embora. Lembra, nós é que somos servos. Lembra aquilo que Tiago, lá no comecinho da carta, disse que ele era de Deus. Mas quantas vezes esses que são inconstantes vão tratar Deus como se Deus fosse seu servo? E Tiago está dizendo aqui que essa pessoa é comparada à onda do mar. Ela vem com força, mas ela se arrebenta. Esse tipo de gente oportunista, o crente oportunista. Tiago está sendo bem duro aqui, está dizendo, olha, Deus não vai ouvir. Essa oração Deus não vai ouvir. Esse tipo de gente, Deus não vai favorecer. Ele não vai apoiar. É só volume, mas não tem conteúdo. É gente que não quer compromisso com Cristo. É instável, inconstante. E sabe de uma coisa? Jesus não vai se comprometer com quem se comprometer com Ele. Jesus tem uma noiva. Ele não tem uma amante. Quantas vezes nós tratamos a nossa vida de igreja dessa maneira, com dípsicos, com duas almas, buscando as coisas de Deus quando está tudo bem, ou quando está tudo mal. Jesus não adultera o seu relacionamento com a sua noiva. Ele protege, Ele guarda, Ele supre. Então, aqui ele não está falando de pessoas que estão passando por momentos difíceis e às vezes se veem abatidas por isso. Não é disso que ele está falando. Ele está falando daquelas pessoas que buscam as coisas de Deus apenas quando isso lhe é conveniente. Quando isso é conveniente. Como se pudesse obter algum tipo de vantagem com isso, de favorecimento. Então nós temos um solene alerta para um compromisso de lealdade e de fé para com Cristo aqui nessa exortação que é dada por Tiago. Eu queria avançar mais 2 pontos antes da gente encerrar por hoje. Aí a gente pode continuar amanhã. A vantagem de nós estarmos na mesma carta é que nós ainda temos tempo para explorar alguns outros ensinos que estão nela. Mas veja só, os versos 9 até 11. E com isso você percebe essa característica dos conselhos diversos que Tiago dá para a sua igreja e para o seu povo, para o povo que ele quer instruir aqui. Mas é interessante que esses conselhos, eles estão todos, de alguma maneira, embora aparentemente de assuntos diferentes, estão todos interligados e todos nos chamando a esse caminho de sabedoria. Atente para os versos 9 a 11 que dizem assim: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo,
porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece, assim também o rico murchará em seus caminhos. Então, agora Tiago move para aquilo que talvez seja a causa de alguns dos problemas que estavam acontecendo ali naquelas igrejas. Ali naquelas igrejas tinha gente rica e tinha gente pobre. Os pobres provavelmente eram aqueles que tinham vindo fugidos de Jerusalém, os judeus cristãos. E aí eles chegaram naquelas igrejas onde não havia perseguição, onde talvez já houvesse alguma estabilidade, e encontraram dificuldades por causa da sua condição econômica. E os que tinham uma vida mais tranquila, por causa do seu dinheiro, desprezavam os mais pobres. A gente vai ver isso no capítulo 2, isso fica mais claro na exortação de Tiago aqui. Eles não assistiam aqueles mais pobres nas suas necessidades. E o que Tiago está ensinando aqui é que não há vergonha nenhuma na pobreza, não há indignidade na falta de recursos. Alguns que são trabalhadores, dão duro o dia todo e ainda assim não têm dinheiro suficiente. Basicamente o que ele está dizendo é que o nosso valor não pode ser medido pelo que nós temos e nem pela aparência, nem pelo poder aquisitivo. E que a nossa felicidade, a nossa alegria, como ele vai dizer lá naquela saudação inicial, ela encontra-se somente em Cristo. Ele é a nossa riqueza, Ele é a nossa plenitude, Ele é a nossa alegria. Então esse de condição humilde, ele vai dizer, ele deve se gloriar nessa condição, porque ele tem Cristo. E assim, aquele que tem dinheiro, ele vai dizer, lembra que essas coisas são efêmeras, elas são passageiras, são de curta duração. Quem aqui tem da minha idade para cima lembra do plano Collor, lembra do plano cruzado, lembra das condições econômicas duras do país em que a gente viveu e que talvez hoje em dia, em alguma medida, se repete também em situações difíceis, com alto desemprego e coisas desse tipo. E com isso eu quero dizer que a situação econômica de uma nação muitas vezes pode impor pobreza a alguém que está rico. E essa pessoa então de uma hora para outra, ela perde os seus bens, ela perde os seus recursos. E muitas vezes se desespera por conta disso, quando perde um emprego, quando perde uma situação de estabilidade. O que Tiago está ensinando aqui para essas pessoas é que a sua estabilidade, que a sua plenitude, que a sua felicidade não está nas suas posses, não. Não está no seu dinheiro, não. Não está na sua suficiência para conquistar coisas e bens, não. É em Cristo, é nele somente. Essas coisas passam. Ele usa a ilustração da planta, que uma hora seca, a flor cai, a sua formosura passa. Então o rico murchará, ele vai dizer também, e com isso ele não está dizendo que é errado ser rico, ou que pessoas que têm muitas posses, de alguma maneira estão em pecado. Não é isso que ele diz, mas o que ele está dizendo é que não podemos colocar a nossa confiança nessas coisas, nas coisas que somos capazes de conquistar pelas nossas mãos. Porque até as nossas mãos um dia elas fraquejarão. E pode ser que Deus, na graça dele, conceda a alguns certo tipo de prosperidade e essa pessoa morra com os seus bens. E se fizer o bom uso deles, como a gente verá no capítulo 2, graças a Deus por isso. Mas muitas vezes, como pode acontecer aqui na ilustração de Tiago, a flor seca, a sua formosura passa. E a situação pode ficar difícil. E ele está dizendo que aqueles que confiam nas riquezas, esses vão sofrer. A nossa confiança, mais uma vez, precisa ser voltada para Cristo. Agora conecta essa sessão, parece que está enxertada aqui, àquilo que ele diz na sessão anterior. Lembra que ele falou sobre aquele que é inconstante, daquele que é indeciso no seu caminho, que tem duas almas, que tem ânimo dobre. Pode ser muito bem aquele rico que confia nos seus talentos. Então, ele está lembrando aquilo que ele disse lá no começo. A vida dá voltas, às vezes os problemas vêm, às vezes as situações se impõem sobre nós, de modo que nós nos vemos encrencados. E é nessa hora que nós precisamos, que nossa fé é provada, e que nós precisamos buscar a Deus e pedir sabedoria. Buscar na fonte de sabedoria, toda a sabedoria, para vivermos bem. E para concluirmos
Eu queria olhar essa sessão até o verso 18. Que diz assim, 12 a 15. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Olha o verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, mais uma vez, Tiago, ele vai lembrar a gente aqui que o propósito da provação é provar a nossa fé e é determinar de que nós somos feitos. De que nós somos feitos. Porque quando nós somos provados, nós estamos sob o risco muito grande de cairmos mesmo em pecado. Como nós vimos um pouco acima, um pouco antes, quando nós somos omissos, quando nós ficamos ansiosos, podemos pecar, podemos fugir de Deus, podemos tratá-lo como se fosse um mágico que vai resolver nosso problema, podemos murmurar, quer dizer, nós podemos pecar quando as situações difíceis aparecem e nos provam, nós podemos falhar nessa prova. E temos de entender que, embora Deus mande essas provações, Ele o faz não para que nós caiamos nelas, pelo contrário, Ele o faz para que a nossa fé saia dessas provações melhor, que ela saia, depois dessas provas, mais pura. Não é para piorar a gente que as provações vêm, a gente não precisa piorar, não é? A gente já é ruinzinho já, a gente não precisa piorar, não é? Se jogar a gente no mato, o mato joga de volta. As provações, elas vêm com o propósito de ajudar a gente. Ele faz isso para que a gente nós fiquemos melhores, para que nós aprendamos a ter mais confiança nele e para que nós busquemos sabedoria nele. Deus não quer que pequemos, pelo contrário, Ele quer que triunfemos contra o pecado, especialmente quando o pecado parece ser a única saída, e não são poucas vezes em que parece que a única saída é o pecado, mas não é. E Deus ensina a gente que a gente pode voltar para Ele, buscar sabedoria, Ele vai dar aquela graça para que a gente possa buscar entendimento e bom senso para tomarmos boas decisões. Não foi isso que aconteceu quando Abraão foi provado, quando Davi foi provado? Deus não tenta ninguém, Ele não pode ser tentado pelo mal, Ele está dizendo aqui. As provações que vêm de Deus, elas vêm para fazer bem a nós, para nos ajudar, para nos abençoar. Quando a gente cai, verso 14 está dizendo, aí a culpa é nossa mesmo. É porque a gente tem uma coisa lá no coração que é meio feia e a gente dá espaço para essa coisa. Olha a história meio bizarra que Tiago conta aqui para a gente. O que ele está contando é a história de um homem, presta atenção, hein, que saiu de casa, que teve relações com uma prostituta, nasceu um filho dessa relação, esse filho cresceu e matou esse homem. É isso que ele está dizendo. Cada um é tentado por sua própria cobiça. Esta sai, o atrai e o seduz. Aí ela concebe e dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o que Tiago está dizendo aqui é que quando a gente cai em tentação, quando a gente peca, o filho é nosso, o pecado é nosso, é só nosso. Não precisa nem fazer teste de DNA em programa de auditório. Ele vem com a nossa cara, tem jeito de negar, é nosso. E é um pecado mortal que pode nos alienar de Deus, é o que ele está dizendo, ele mata. Mas, por outro lado, ele vai dizer, Deus é bom, de Deus só vem bondade. Olha só.
Toda boa dádiva, verso 17, não se engane, meus irmãos, de Deus só vem bondade. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Não podemos colocar a culpa das nossas circunstâncias em Deus, dos nossos problemas em Deus, do nosso pecado em Deus. O pecado vem de nós, do nosso coração, mas de Deus vem coisas boas somente, é o que Ele está dizendo. Deus é fonte de bênção, dele só vem bondade, e Deus não muda, não há sombra de mudança ou variação. O sol, ele projeta a nossa sombra, e na medida em que ele vai mudando, nossa sombra ela vai mudando de posição. Mas a luz de Deus, na ilustração que ele está usando aqui, é uma luz tal que ela não muda nunca, como o sol. Ela está sempre intensa, forte, apontando ali para uma única direção. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Ao dizer que Deus não muda, Ele traz para nós uma fonte de consolo tão grande, tão grande. Essa doutrina da imutabilidade de Deus é algo que deveria prover-nos um senso de confiança e alegria ainda maior em Deus. Porque, de fato, se Deus é Deus, Ele não pode mudar. Se Deus estivesse sujeito à mudança, isso significa que alguma coisa que Deus ama, em algum momento Ele não amará mais. Significa que é possível que Deus adquira alguma coisa que Ele não tenha, se Ele puder mudar. Se Ele pode adquirir alguma coisa que Ele não tem, Ele não é Deus. Há alguma coisa fora dEle maior do que Ele precisa adquirir. Essa coisa então seria Deus. Se Deus é perfeito em todos os seus caminhos, Ele não pode mudar. Ele já é tudo o que Ele pode ser. Ele já tem tudo o que Ele pode ter. Não há nada que exista em Deus que possa ser retirado dEle. Sabe o que isso significa? Significa que se Deus te ama, esse amor é para sempre. Não acaba nunca. Nunca. Mesmo que você peque. Quantas vezes a gente sente desespero? Deus não vai mais me amar. Deus não gosta mais de mim por causa das coisas que eu fiz. O amor de Deus não é condicionado aos nossos pecados e à nossa fragilidade. O amor de Deus tem a sua fonte nele mesmo, que é amor. Deus não muda e dele só vem coisas boas. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem daquele que não muda, daquele que não altera, daquele que não muda de ideia, daquele que, diferente de nós, não tem ânimo dobre, não é inconstante, mas é constante, é permanente, é perfeito. É nele que nós podemos nos fiar, é nele que nós podemos confiar. Tiago está dizendo, o pecado vem de nós, é verdade, mas de Deus vem toda boa dádiva. Você pode buscar nele a sabedoria, você pode colocar nele, fincar nele a sua fé, e aí você vai poder ter alegria. Basicamente isso que ele está ensinando para a gente, nesses trechos aí, dos seus conselhos práticos. E tem tantas coisas tão boas que ele ainda tem a nos dizer nessa epístola. Mas com a graça de Deus, nós veremos essas coisas aí nesses próximos dias que nós teremos juntos. Que Deus abençoe você, que Ele te conceda essa verdadeira plenitude e alegria que você só pode encontrar nele. Que Ele te conceda a sabedoria que você só pode encontrar nele. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome com muita gratidão pela riqueza que nós encontramos na Tua palavra e pelo que nós podemos aprender dela hoje à noite. Pedimos que o Senhor conceda-nos a nós essa mesma alegria e plenitude em Ti. Que o Senhor conceda-nos aquela sabedoria que vem de Ti. Que os nossos planos, as nossas decisões, nossos caminhos sejam submetidos à vontade do Senhor. E o Senhor nos coloque nesta boa aventura, neste bom caminho. Perdoa-nos, Senhor, quando nós somos pecadores, inconstantes, quando colocamos as nossas confianças em outras coisas que não no Senhor. Ajuda-nos a crescermos nesta fé, de modo que quando ela for provada, nós saiamos mais maduros e sejamos perseverantes. É a nossa oração em Cristo. Amém.